Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Leandro Luiz. Queria conversar um pouquinho com vocês sobre o acidente com o CS-137, porque muitas pessoas pedem que eu comente sobre o acidente que ocorreu lá em Chernobyl. Também é bem interessante, né? Tem muito conteúdo para poder falar. Eu achei melhor eu tocar primeiro no assunto do CS-137. Enquanto eu desço a serra aqui, né? Vou me distraindo, conversando com vocês sobre este ocorrido. Por que eu escolhi falar sobre o CS-137? Porque aconteceu no Brasil e é considerado o maior acidente que já aconteceu no mundo, né? Envolvendo radiação, fora de uma instalação nuclear. Considerado o maior acidente com fonte radioativa do mundo. Então vou comentar um pouquinho com vocês, de acordo com as referências que eu li, que não foram poucas, tá? Foram muitas. Para quem não sabe, eu sou doutor em física, fiz o mestrado em engenharia nuclear, aonde aprendi muito sobre radiações e também sobre acidente com o CS-137. Minha graduação é bacharelado em física, onde aprendi muito sobre radiações. Lá estudei sobre física de partículas e também sobre física nuclear, física médica, fiz iniciação nessas áreas e também sou licenciado em física. Vamos lá ao acidente com o CS-137. Aconteceu na cidade de Goiânia, aqui no Brasil, no ano de 1987. Eu não vou colocar minha opinião aqui em relação a culpado é A, B ou C, porque existiu todo um procedimento, né? Como que foi um acidente radioativo, vários meios foram envolvidos para poder culpar algumas pessoas, né? Então, assim, a gente tem aí várias instituições, vamos dizer assim, que eu digo muito mais capacitada do que eu para poder apontar o dedo para alguém, né? Eu vou falar somente em relação à física, vamos dizer, envolvida ali, né? O que aconteceu. Fica aí que tem muita coisa interessante, tá? Aconteceu no ano de 1987. Eu me lembro desse acidente, eu tinha 7 anos, tá? E eu me lembro que me chocou muito sobre o acidente com o CS-137 foi que tinha muito preconceito naquela época. As pessoas não queriam comprar as coisas que vinham de Goiânia, né? Não queriam ir para lá. Existia uma cápsula de equipamento de radioterapia, dentro tinha uma fonte de Césio-137, tá? O Césio-137, ele é um isótopo do elemento Césio. Esse isótopo é radioativo, o Césio-137. Tá? O que seria um isótopo? O isótopo seria um átomo que tem o mesmo número atômico, né, o mesmo Z, ou seja, o mesmo número de prótons de outro elemento. A gente tem o urânio 238 e o que utiliza na usina nuclear para fissão é o urânio 235. Então, olha só, é o mesmo elemento, urânio, porém são átomos diferentes. Tá? O urânio 235 ele é físsil, já o 238 não. Então, o Césio-137 é um isótopo radioativo, que a gente chama de radioisótopo. Ou seja, ele, vamos dizer assim, é o irmão gêmeo Césio, que está lá, passar devagar aqui, na tabela periódica, porém, ele tem essa característica de emitir radiação. Passando devagar aqui, eu estou passando em frente à Terra dos Dinos, né, aqui na serra, e aí, bem devagarinho, seria legal se desse para vocês verem que tem um fóssil ali, né, uma representação de um fóssil grandão ali, é bem legal. Eu tô descendo aqui a serra para ir pro laboratório trabalhar. Então vamos voltar ao CS-137. Então ele é o irmão gêmeo lá, vamos dizer, do Césio-133, né, que é o que está na tabela periódica. Só que ele é um radioisótopo, ele emite radiação. E onde que esse Césio-137 ele é produzido? Ele é produzido como produto de fissão. A fissão nuclear ocorre lá nos reatores, né, nuclear. Você tem aí o produto de fissão, né, o que é ocasionado sobre a fissão. Eu vou falar muitos termos aqui, tá? Se vocês não entenderem, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês conhecerem um primeiro dicionário de radiação do Brasil, chamado Radiações de A a Z. Esses termos todinho eu comento lá o que é fissão, o que é fusão, o que é produto de fissão, neutrino, que eu vou falar ainda, o que é radiação de Cherenkov, vários termos, tá, pessoal? Então o link tá na descrição, ou então vocês podem escrever no comentário: Leandro, eu tenho curiosidades de saber um pouco mais sobre isso. Aí eu direciono vocês para radiação de AZ. O CS-137, como característica, emitir radiação beta. Então, por esse motivo que ele era utilizado num equipamento
de medicina nuclear, tá? O Césio-137, ele foi encontrado numa sala de uma clínica abandonada. O Césio-137 estava lá porque essa radiação beta que é emitida por ele era utilizada, né, no tratamento oncológico. Era utilizado para destruir células cancerígenas, vamos dizer assim, de uma maneira bem superficial. Era utilizado em radioterapia. Então por isso que ele estava lá. Poxa, Leandro, mas como deixa uma fonte dessa num lugar abandonado? Não tinha segurança para entrar? Porque vocês vão ver que o que aconteceu? Foram lá e tiraram essa fonte do lugar, tá? Mas como eu falei no início do vídeo, não cabe a mim, Leandro, julgar. Porque existem, e na época, muitos órgãos e instituições competentes, mais do que eu, foram lá e fizeram aí todo um procedimento, tá? Para encontrar um responsável, tá? Vou focar na física aqui. O Césio-137, ele emite radiação beta. Mas não é só beta não, você vai aprender aqui também nesse vídeo, tá? Porque muitas pessoas falam, até muitos professores ensinam, que o Césio-137 é emissor beta. Mas primeiro, que beta? Não existe só uma beta, tá? E ele não emite só beta, tá? Então eu, como físico, eu me sinto na obrigação de ensinar para vocês de uma maneira mais completa. É por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui, para passar meu tempo descendo a serra aqui e também para poder ensinar de uma maneira mais completa, porque muitas pessoas pedem, tá? Também vou tentar ser breve, esse vídeo não ser grande. Então o Césio-137, né, a fonte de Césio-137 estava lá como parte de um equipamento que era utilizado para tratar as pessoas. Em determinado momento foram lá e tiraram essa fonte de lá, essa cápsula de lá. Essa cápsula, ela estava envolvida, tá, com material de blindagem muito pesado, por sinal, e utilizaram um carrinho de mão para poder tirar. E aí, o que fizeram, pessoal? Abriram esse invólucro que estava lá, a fonte de Césio-137, que não tinha mais de 20 gramas, olha só, ela foi exposta, vamos dizer assim, né? Estava lá, já não protegida por um material de blindagem. A partir desse ponto que o Césio-137, ele sai do invólucro de blindagem dele e fica ali exposto, já acende o sinal de alerta, tá, pessoal? Já acende o sinal de alerta. Porque toda fonte radioativa, ela tem que ficar guardada em material de blindagem. Por que isso? Porque a fonte radioativa, né, o Césio-137, por exemplo, cobalto 60, ela não é liga e desliga. Não é assim, ó. Eu não aperto, liga e aperto, desliga, não. Diferente da fonte de raio-x. Da fonte de raio-x, um tubo de raio-x, né, que é uma fonte de raio-x, ela é liga e desliga. Ela só oferece risco enquanto estiver ligado, pessoal. Já o Césio-137 não. É uma fonte natural. Então, assim, enquanto houver ali radiação, vai oferecer risco, tá? A meia-vida do Césio-137, que é o tempo necessário para que metade da atividade ali decaia, tá? Em torno de 30 anos do Césio-137. E ele leva cerca de 180 anos para ele decair, né? E se transformar em outro elemento. Então, assim, por isso que nas fontes radioativas a gente tem que encapsular, tem que deixar ela blindada, para que ela não entre em contato com o meio externo. Então, quem trabalha com radiação X e quem trabalha com fontes de radiação aí, tá? Como falei, cobalto 60, iodo 131, flúor 18, tem que saber disso, que a fonte radioativa ela é mais perigosa porque não tem como você desligar ela. Ela vai desligar, vamos dizer assim, naturalmente, de acordo com o tempo dela. Então, pessoal, nesse momento que tiraram ali a fonte de Césio-137 do encapsulamento, acendeu um sinal de alerta ali. E por que acendeu esse sinal de alerta? Porque, como eu falei para vocês, o Césio-137, tá? Só por curiosidade, o Césio vem do latim caesium, que se pronuncia cesium, que significa céu azul. E por curiosidade, tem um livro chamado Caesium, Goiânia 1987, de minha autoria, que é um livro de ficção, que fala também sobre acidente com o Césio-137. E vocês podem encontrar no link abaixo, ou entrando em contato com alguma rede Livro Leandro, ou mandando um e-mail para livroleandro@gmail.com.
Vocês podem encontrar na Amazon também, tá? Quem tiver interesse. E é bem interessante, porque é um livro que ele fala sobre acidente com Césio-137, porém de um outro ponto de vista, né? Nesse livro eu relato o acidente com o Césio, porém de uma maneira diferente, com uma pegada de ficção, de romance. Não romanceando o acidente, mas sim um romance entre duas pessoas que estavam no momento do acidente, tá? Eu fiz isso para que a história fosse uma maneira mais leve, vamos dizer assim, para ser contada, tá? Você vai aprender sobre o acidente com o Césio-137, no capítulo 4 eu escrevo detalhadamente, só que vai ser uma leitura leve, tá? O Césio-137, fonte radioativa, ela não pode ficar exposta ao meio, às pessoas, porque ela vai emitir radiação por natureza dela. Você não vai desligar como um aparelho de tomografia, você não vai desligar como um equipamento de raio-x a hora que você quiser. Tipo, desligou, parou de emitir radiação, um aparelho de raio-x. Já com a fonte de Césio, não, Césio-137. Leandro, mas por que o perigo? Você falou que era emissor beta, né? Eu aprendi que existem as emissões alfa, beta e gama. Certo, vocês aprenderam, né? A radioatividade. Você tem aí as emissões de origem nuclear, ou seja, aquela radiação que sai do núcleo. São as alfa, beta e gama. A mais penetrante é a gama e a menos penetrante é a alfa. E a beta fica ali intermediária. Porém, a beta, ela não percorre muitos metros no ar. Então, o porquê do acidente ter sido tão grande do Césio-137? Já que ela não percorre muita distância no ar. Se deixasse a fonte ali, sei lá, 3 metros ali em cima de uma mesa, você não teria tanto problema em relação à exposição externa. Ou seja, vai estar exposto à radiação externamente, tá? Vamos lá, o Césio-137, ele é um emissor beta menos, tá? Beta menos. O que são radiações beta? Radiações beta são elétrons e pósitrons que são emitidos pelo núcleo. Poxa, Leandro, mas eu aprendi que o átomo ele é composto de prótons e nêutrons no núcleo e elétrons orbitando em volta do núcleo. Sim, exceto o átomo de hidrogênio, tá? Que o átomo de hidrogênio ele só tem um próton no núcleo. Todos os átomos são constituídos de prótons e nêutrons em seu núcleo, tá? Tornando assim o núcleo positivo, e elétrons nos orbitais, tá? Mas você falou que a radiação beta são elétrons emitidos pelo núcleo. Sim, são elétrons altamente energéticos emitidos pelo núcleo. E não só elétrons, pósitrons também. O pósitron é a antipartícula do elétron, né? É a antimatéria do elétron. É um elétron positivo. O que seria uma antipartícula, tá? São partículas que têm as mesmas características, né? Porém, a carga oposta, tá? Carga elétrica oposta. O elétron é negativo e o pósitron então é positivo. Então a radiação beta ela pode ser elétrons ou pósitrons emitidos pelo núcleo. Então assim, se ela é emitida pelo núcleo, ela é altamente energética. Por quê? Porque o núcleo é positivo e o elétron é negativo, dando um exemplo, né? Então a tendência ali era de ocorrer atração, né? Mas só que ela tem uma energia suficiente para romper isso, né? Isso aí é um assunto para outro vídeo, né? Para poder falar com vocês. No caso do Césio-137, ele é emissor beta menos. São elétrons que são expulsos, vamos dizer assim, né? Que são emitidos pelo núcleo, tá? E por que isso acontece, pessoal? Por conta do decaimento radioativo, tá? Em determinado momento, o núcleo de Césio-137 tem mais nêutrons do que prótons. Então vou fazer o possível para esse vídeo não passar de 30 minutos, tá, pessoal? Como se fosse uma aula minhas aulas eram 40 minutos, né? Então assim, no núcleo de Césio-137 tem mais nêutrons do que prótons. Então, um nêutron ele se transforma em próton. Esse próton fica dentro do núcleo. Só que se você for pensar, você fala assim, poxa, calma aí, mas neutro é neutro, próton é positivo, tá? A carga elétrica dele. Então não ocorre a conservação de carga. Antes eu tinha um estado neutro e agora tem um estado positivo. Isso aí. E a gente sabe que na física tem que ocorrer a conservação, né? Então assim, para que ocorra a conservação, um elétron ele é emitido pelo núcleo. Então assim, um nêutron ele se transforma num próton, que é positivo, no caso do beta menos, mais um elétron, que é negativo.
Aí já houve a conservação de carga. Mais um do próton com menos um do elétron dá zero. E antes era zero também. Então no decaimento beta-, um nêutron ele se transforma num próton positivo que fica dentro do núcleo e num elétron negativo, que esse sim é emitido pelo núcleo, que é a radiação beta. Só que teve um físico chamado Enrico Fermi, físico italiano, que ele viu que também não havia conservação de energia e momento, só havia conservação de carga. Então ele atribui mais uma partícula, tá, emitida pelo núcleo aí, que seria o antineutrino eletrônico. O neutrino é uma partícula que ela não tem carga e ela tem uma massa muito pequena, então a conservação de carga existia ainda, porque o próton positivo, o elétron negativo e o neutrino zero, e uma massa muito pequenininha, tá? Então no decaimento beta menos, um nêutron se transforma no próton mais num elétron, esse elétron é emitido pelo núcleo, o próton fica lá no núcleo, e mais um antineutrino eletrônico. Isso que ocorre lá na fonte de Césio-137. Só que essa é a emissão predominante do Césio-137. O Césio-137 ele também tem um pico de radiação gama em 662 keV, kV. Então assim, além de emitir a beta menos, ele emite radiação gama também. Então, o que aconteceu lá? Eles abriram, né, o encapsulamento, a fonte ficou mais exposta. Quando chegou noite, uma das pessoas viu que o Césio-137, ele tem essa característica, né, por conta de possíveis 3 fenômenos, né, que eu comento no Radiações de A a Z. Caesium eu comento também. Ele emite uma luz azul, ou seja, você já viram aquele relógio que às vezes quando você olha, né, na claridade você não vê nada, quando apaga a luz você vê verdinho? Seria semelhante a isso, tá? Semelhante não é igual, tá? O Césio-137, ele no escuro, ele emite uma luz azulada, bonita demais, tá, pessoal? E isso chamou a atenção de uma das pessoas que interagiram com essa fonte, tá? Essa pessoa achou que aquilo fosse algo valioso, algo diferente, né? Já sou, você tem um pozinho branco, vamos dizer assim, que daqui a pouco à noite esse pó fica azul, azulado, quando estivesse aceso. E aí ocorreu o problema, tá? Entrar em contato com essa fonte. Enquanto o Césio-137 estava lá paradinho no canto, o risco era de exposição externa só, e o risco era pequeno, embora houvesse. O problema foi que pessoas tocaram nessa fonte e tocaram em outras pessoas. Pessoas inalaram essa fonte, ingeriram essa fonte. Gente, como ingeriu? Como isso é possível? Pessoal, às vezes a pessoa foi lá, colocou a mão na fonte, não higienizou muito bem as mãos, ou não higienizou, ainda mais crianças, e aí quando comeu alguma coisa, a fonte foi para dentro do seu organismo. Aí houve contaminação. Aí foi o perigo do Césio-137. Ele passou de uma fonte de exposição externa, que estava irradiando a pessoa de fora para dentro, para contaminação. Contaminação é quando a fonte radioativa ela entra em contato com o seu corpo, seja através da pele, seja através de fissura, através de inalação, através de ingestão. Aí o problema ficou muito maior. Então agora o Césio-137, que ele não passava 1 metro, 2 metros do lado de fora, né, ali no ar, agora ele está dentro da pessoa emitindo radiação. Então esse foi um dos problemas. Consequência, muitas pessoas foram contaminadas, mas só que até que isso fosse chamado a atenção, muitíssimas pessoas foram contaminadas, até que fosse declarado um acidente, tá? Por quê? As pessoas foram manuseando a fonte de Césio, entrando em contato com ela, sem saber, pessoal. Senso comum, a pessoa não sabe, não sabia, entendeu? Não tinha o saber científico. Talvez se tivesse na fonte de Césio uma caveira, as pessoas falam, mas na sala poderia ter o símbolo internacional de radiação ionizante. Sim, mas nem todo mundo conhece esse símbolo. Você conhece que está assistindo? Escreva aqui no comentário, sim, eu conheço. E me diga como você ficou conhecendo. De repente você conhece porque você é da área da radiologia, né, da física médica. Mas será que um parente seu que nunca fez um exame de diagnóstico, ele sabe? Como ficou sabendo do acidente, que tinha algo de errado ali? Algumas pessoas começaram a apresentar os mesmos sintomas, tá? Náuseas, vômitos, sintomas da síndrome de radiação aguda, tá? Algumas acharam que foi porque comeram alguma coisa estragada e tal. Só que uma pessoa chamou a atenção para isso, tá? Porque ela estava em outra cidade. Quando chegou lá, ela relacionou isso àquela fonte desconhecida que estava ali próxima dela. Ela pede um dos funcionários para poder
ajudá-la a levar essa fonte em algum lugar onde pessoas, né, especializadas iam dar uma resposta para ela, e ela fala: isso aqui está matando meu povo. E aí o médico chama a atenção já para isso, pelos sintomas, e aí chama um especialista, um físico, e o físico declara contaminação por radiação. E por curiosidade, esse físico, o Walter, ele leu o meu livro Caésio, Goiânia 1987, ele que me cedeu as fotos que eu coloco nas últimas páginas, e ele junto com a CENEM que aprovaram esse livro. Eles precisaram ler para que eu não estivesse escrevendo algo que, vamos dizer assim, fosse errado sobre o acidente. Então eles leram para poder autorizar, utilizar as imagens, e eu fico muito lisonjeado, porque o Walter, ele foi um físico que ele foi responsável por alertar os responsáveis, né, para que houvesse ali todo um processo de descontaminação da área. Toneladas e toneladas de materiais foram recolhidos, estão num depósito de rejeitos embaixo de uma montanha. Leandro, alguma pessoa veio a óbito? Sim, infelizmente uma criança, né, estava aí entre as vítimas. Muito aprendeu-se com esse acidente, com o Césio 137. As fontes de Césio posteriores a esse acidente não são mais como eram. Mas o que? Vocês gostariam de saber mais alguma coisa sobre o acidente? O Césio, ele é um pó, né? O pó, tanto no seco ele pode pelo ar, e na chuva ele vai se penetrando, né, nos lugares, no solo e tal. Mas houve um processo de contaminação aí pelos profissionais responsáveis, Secretaria de Vigilância Sanitária, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, CENEM, vários profissionais foram lá e ajudaram na descontaminação. Como eu falei, toneladas e toneladas de rejeitos radioativos, eles foram tirados dali, colocados no depósito de rejeitos, né? Coisas pessoais, né, pessoal, também tiveram que ser descartados. Então foi muito ruim também para o íntimo das pessoas, para o emocional das pessoas, né? Às vezes você tinha um álbum de casamento, por exemplo. Antigamente não era tudo digital, em nuvem, né? E aí esse álbum, ele teve que ser descartado. Tô fazendo uma hipótese, tá? Teve que ser descartado porque a pessoa talvez tocou nele com a mão contaminada com Césio 137. Então, assim, foi um acidente que ocorreu aqui no Brasil, em Goiânia, em 1987. Para uma leitura mais aprofundada, tem muitos trabalhos, né? Eu recomendo que vocês leiam sempre trabalhos científicos, trabalhos que têm referências, trabalhos que vocês tenham fontes. Eu giro os 2 livros que eu tenho, Césio 137, Um Pesadelo Real Vivido em Goiânia. Tem também o Caésio, Goiânia 1987, que é um livro de ficção, mas ali eu relato, e em ambos eu referencio fontes, artigos científicos, de relatórios da época, fontes confiáveis. E vocês podem encontrar muito material aí também. Sempre chama atenção, como um cientista, sempre chama atenção para que sejam materiais, artigos científicos, materiais confiáveis para vocês lerem. Espero que vocês tenham gostado. Terminei de descer a serra tem alguns minutinhos atrás. Vou trabalho com radiação também. Vou trabalhar agora com radiação X, né? No caso, fonte artificial. Só oferece esse risco enquanto estiver ligado. Para mais curiosidades, dê uma olhadinha nas redes Livro Leandro aí, tá? Vocês vão ter ali acesso a muitas coisas envolvendo radiação. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Abraço e paz. Tchau, tchau.